passo a palavra ao doutor Felipe da Costa Coelho. Boa tarde a todos. Primeiro, agradeço a Deus a oportunidade de poder estar aqui fazendo uma breve apresentação dos impactos relativos ao tema com relação ao setor. Agradeço ao desembargador Jean pela oportunidade e por essa interação, e cumprimentando o senhor, estando o meu cumprimento a toda a bancada e a todos aqui que estão presentes. Eu vou procurar ser o mais breve possível, considerando o avançar da hora, mas eu queria trazer algumas provocações e trazer algumas reflexões em cima dos diversos cenários e oportunidades que o Rio de Janeiro vem passando e o Rio de Janeiro vem perdendo ao longo do tempo. Eu hoje estou presidente do Sindicarga, sou um empresário do ramo de logística e transporte. Nosso grupo aqui no Rio de Janeiro hoje emprega 1.300 colaboradores e a gente vem acompanhando o declínio social, financeiro, cultural e moral do nosso Estado ao longo das últimas décadas. E quando a gente entende que nós estamos aqui, fazemos parte de uma sociedade e fazemos parte dessa sociedade com a missão de servir, a gente entende que essa posição que a gente eventualmente ocupa ou temporariamente ocupa precisa cumprir um papel de relevância, um papel que possa deixar um legado para a sociedade. Então, o professor ensina para que o aluno aprenda. O magistrado tem o seu papel no julgamento e na aplicação da legislação. O legislador, como a nossa deputada aqui, na elaboração das leis, e tudo isso tem um intuito da prestação de serviço, o servir ao próximo e fazer com que a gente tenha um ambiente um pouco menos inóspito, que infelizmente não é o que nós temos vivido aqui. A oportunidade e o desafio que o Sindicarga vem trabalhando, e aí ombreada outras entidades do setor produtivo, está justamente na integração para uma atuação compartilhada, uma atuação unificada das entidades, juntando o setor produtivo e juntando o setor público com suas autoridades. E aí essa pluralidade de visão, essa pluralidade de conhecimento, essa pluralidade de experiências faz com que a gente tenha a capacidade de entregar um produto melhor para a sociedade, entregar um Rio de Janeiro melhor do que aquele que nós recebemos e deste que nós estamos vivendo. Acho que a reflexão que cabe para nós é que Rio de Janeiro nós queremos entregar para as próximas gerações. Aqui temos pais, temos mães, talvez avós. E qual é o Rio de Janeiro que a gente vai deixar? A gente não pode se limitar como autoridades, como líderes de entidade ou empresários, ou colaboradores e formadores de opinião, a trazer para a nossa atuação uma atuação limitada, restrita àquilo que é o nosso círculo de atuação. Então, o nosso papel, o que a gente tem buscado desenvolver dentro do Sindicarga eu entendo o que o desembargador Luciano falou, eu entendo o que o desembargador Janete falou, eu entendo o que os promotores falaram, eu estou do outro lado como Sindicarga também, ouvindo a voz das forças de segurança. A gente vem buscando atuação junto ao Legislativo. Como é que a gente coloca isso tudo junto para a gente conseguir produzir um Rio de Janeiro melhor e o Rio de Janeiro não perder a onda de oportunidades que ele vem perdendo? Eu sou filho de militar, meu pai é militar, minha mãe é professora. Eu me mudei para Brasília, eu tinha 7 anos, em 1989. E quando eu me mudei para Brasília era bonito dizer que é carioca. Era interessante, era legal dizer que é carioca. Hoje em dia, quando a gente sai do Rio de Janeiro e como empresário a gente precisa entender que esse desenvolvimento econômico ele é necessário para que se promova uma mudança social. Não existe investimento em educação sem arrecadação de imposto. E a arrecadação de imposto ela é gerada pela atividade patronal, pela atividade empresarial.
Só que quando a gente vai para fora do Rio de Janeiro hoje, a gente fala de atrair o movimento econômico para o Rio de Janeiro, o que a gente ouve lá fora é: não dá para trabalhar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro só se anda com carro blindado. O Rio de Janeiro é criminoso subindo em cima de ônibus para comemorar alguma coisa. No Rio de Janeiro é barricada. No Rio de Janeiro E é isso que a gente enfrenta quando a gente busca trazer desenvolvimento econômico como uma das formas, não a única. Aqui a gente está discutindo diversos cenários, e aí eu concordo com os desembargadores quando a gente fala que o presídio hoje não recupera ninguém, mas a ausência da punibilidade também não. E o trabalho que precisa ser feito, ele é plural e ele envolve o Poder Executivo na aplicação correta dos recursos. Ele envolve o Poder Legislativo no fiscalizar da aplicação dos recursos e no editar de novas legislações. Ele envolve o Poder Judiciário quanto à aplicação. Eu, no ano passado, desembargador Janete, eu fui assaltado na linha amarela às 8 horas da manhã. Indo para o meu trabalho, eu ando de carro blindado, eu estava com o motorista, e às 8 horas da manhã, meu carro foi fechado, desceram 3 criminosos com fuzis e levaram meu carro. Graças a Deus, só o carro, com os pertences dentro. E quando eles, após eles seguirem, né, eu fui para a delegacia seguir. E o criminoso que me assaltou, ele tinha 183 passagens pela polícia. E a gente não pode considerar que isso é normal. A gente não pode considerar razoável numa sociedade que se pretende desenvolver, numa sociedade que se pretende entregar um ambiente melhor, uma sociedade onde a gente precisa ter paz para sair de casa. A gente não pode achar que isso é normal. Então, quando a gente tem uma oportunidade de trazer, né, uma integração e trazer uma visão plural, misturando os conhecimentos, né, entre o setor produtivo e o poder público nas suas diversas esferas, né, de município, Estado e União, e nos 3 poderes, né, de executivo, legislativo e judiciário, a gente precisa entender a solução não está na mão do judiciário, a solução não está na mão do legislativo, a solução não está na mão do executivo, a solução não está na mão do setor produtivo. O que a gente precisa entender é que a solução está na mão de todos, se todos trabalharem em conjunto em prol dessa solução. E é esse o grande desafio. Como é que a gente integra essa visão como forma de... Peraí, eu sou o Tribunal de Justiça, eu sou o juiz, quem vai julgar um criminoso preso em flagrante num roubo de carga que manteve... não sou técnico e me perdoem se eu estiver cometendo alguma falha aqui... sob regime de sequestro, um motorista, quando ele foi levado para dentro de uma comunidade para aquela carga ser roubada, e esse criminoso, no outro dia, ele está na rua para cometer o mesmo crime. Isso é uma falha de instrução processual feita pelo agente policial, isso é uma falha da legislação, isso é uma falha na interpretação. Aonde está a falha? Ela precisa ser discutida, mas aonde está a falha não é o endereço que a gente quer. O que a gente quer é que os formadores de opinião e as autoridades que têm o poder de atuação possam identificar o endereço e como é que eu acesso aquele endereço. No ano passado nós tivemos um seminário, professor, no Sindicargo, um seminário chamado Carga Blindada, e eu desafiei, né, trouxe o desafio ao deputado Márcio Gualberto, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública na Alerj. O presídio hoje não recupera ninguém. Aí você tem a outra voz que fala assim: mas você não quer ir para o presídio, é só você não cometer crime. Mas se a gente for sempre para esse ritmo de atuação e de resposta, a gente vai continuar entregando um Rio de Janeiro cada vez pior. Mas por que eu não coloco o criminoso lá para trabalhar? E a gente não está inventando a roda, né? Existem empresários trazendo, podendo fazer doações de máquina, e ele pode fazer a costura, pode fazer o enfardamento da polícia. Como é que eu faço isso acontecer, unindo a experiência do judiciário com a sua orientação, a experiência do legislativo, a experiência do executivo, com a vontade de ação dos 3 assistidos, né, ou com a colaboração do setor produtivo? Eu acho que esse é o desafio que a gente quer. É isso que a gente precisa entregar como
participantes de uma sociedade em que não se acomodam em viver o regime de caos que a gente tem vivido e entregar para os nossos filhos e netos um Rio de Janeiro ainda pior do que o que a gente recebeu. Então, quando a gente fala do impacto da criminalidade na economia, eu acho que isso está claro, porque já foi abordado nas falas que me antecederam aqui, em que a população vai pagar o preço mais caro no produto enquanto ela estiver aqui, mas enquanto ela tiver emprego para pagar, porque a tendência é que haja uma evasão de empresas e de geradores de emprego daqui, e isso é o que tem acontecido. Se a gente não reverter esse cenário, a visão que nos espera lá na frente é uma visão perigosa, é uma visão de se assustar. Então, essa oportunidade da gente buscar essa integração entre esses setores, para nós ela é muito importante, e a gente espera que a partir daqui a gente possa sair com discussões e que essa relação ela possa se aprofundar cada vez mais. E aí, eu me atendo um pouco mais especificamente sobre a questão do desenvolvimento econômico e seus impactos. O desembargador Luciano mencionou, né? Existe tecnologia, sim, para fazer o rastreio dos veículos. Eu tenho carro na minha frota que tem 4 atuadores. Porque o primeiro, se ele foi inutilizado por um jammer, entra o segundo. Se o segundo falhar, entra o terceiro. E se o terceiro falhar, você ainda tem uma 4ª redundância. Quem paga por essa conta? E mesmo assim, no advento da ADPF, citado pelo Dr. Aires, como nós estamos cercados por comunidade, qual é a atuação do rastreador? É ele bloquear quando o veículo sai da rota. O veículo não tem uma precisão, considerando a Avenida Brasil, eu desviei 10 metros para dentro de uma comunidade, ele não tem essa precisão, e quando ele bloqueia o carro já está dentro da comunidade, o roubo já aconteceu, a mercadoria saiu, o motorista foi liberado. E o que aconteceu com isso, que é um problema que a gente não vê no curto prazo? Aquelas transportadoras, aqueles embarcadores, o Rio, e eu trouxe aqui um cenário que é uma das nossas vocações naturais, que é servir como um hub logístico para o país. E aí, quando a gente entende que o desenvolvimento econômico ele é feito pela geração de empregos industriais, empregos em centrais de distribuição, empregos em prestação de serviço, que envolvem, né, não só a indústria hoteleira, bares, restaurantes, o turismo de uma forma geral, mas essa geração de emprego, ela vem pelas empresas, e o Rio tem um grande potencial, por sua vocação, por seu posicionamento geográfico, de ocupar e de oferecer uma eficiência logística. E o risco que a gente está passando é de perder mais uma onda por causa da violência. Perder mais uma onda em que sentido? Por que eu digo isso? Porque está vindo a reforma tributária, o Rio de Janeiro perdeu muito volume de operação e de empresas por causa de questões fiscais, e aí, falando especificamente dessa nossa vocação natural, e acho que a deputada Célia Jordão vai poder fazer uma abordagem um pouco mais profunda na parte da tarde, mas o Rio perdeu muita carga, e com a carga foi emprego por causa de questão fiscal. Essa questão fiscal foi administrada pelo governo atual, e pelo legislativo atual, na edição de uma nova legislação que equipara fiscalmente o Rio de Janeiro aos estados de Santa Catarina e o Espírito Santo. Esses roubadores de carga, no bom sentido, né, roubadores de volume de carga que eram para estar sendo operacionalizados aqui. E aí a gente olhando para, eu vou só para mostrar um mapa aqui, a gente está falando do porto, né? Quem não teve oportunidade de visitar, esse é o nosso porto do Rio. A parte da esquerda é a parte de terminais concedidos à iniciativa privada, terminais containeiros. Aqui é um terminal de carga geral. À direita, o cais público, e lá no final, à direita, nós estamos falando do terminal de passageiros, né? Essa região aqui, ela é responsável pela maior arrecadação de ISS do município do Rio de Janeiro. E se essa localidade fosse o município, seria a 3ª maior fonte de arrecadação de ICMS do Estado. As cargas que saem daí precisam necessariamente passar pela Avenida Brasil, ou as cargas que são expedidas pelos nossos portos precisam passar pela Avenida Brasil para chegar. E o que acontece hoje? Cargas de Minas é o 3º PIB, o Rio é o 2º. O 3º PIB não tem mar, precisa da nossa atividade portuária para receber suas cargas e expedir. E os motoristas não estão querendo vir para o nosso Rio de Janeiro,
com medo do assalto, com medo do roubo. Então, esse cenário, que é o cenário que nós temos que enfrentar, né? E aí eu vou deixar para falar da deputada mais tarde, porque conversamos um pouco a respeito, mas quando a gente entende que a nossa posição geográfica privilegiada num olhar para a interiorização do Brasil, com a reforma tributária a partir de 2032, onde se acaba a guerra fiscal, essas cargas elas tendem a procurar o local de operação onde a logística é mais eficiente. E o Rio de Janeiro, se a gente for olhar a geografia, o Rio de Janeiro é o local mais eficiente. Nós temos o segundo mercado consumidor, estamos ao lado do primeiro mercado consumidor, estamos ao lado do terceiro mercado consumidor, e a conexão pela nossa região portuária, pelo nosso centro logístico, ela é mais eficiente, ela é mais barata. Com isso, a gente tem mais possibilidade de gerar emprego, arrecadar mais, a gente tem condição de financiar políticas públicas que promovam a alteração do atual cenário que a gente está vivendo. Agora, essa alteração do atual cenário, ela não vem sem a união que hoje se está buscando aqui. É a união do setor produtivo com o poder judiciário, é a união do setor produtivo com o poder legislativo e a união do setor produtivo com o poder executivo, né? A gente tem, e aí novamente eu reforço, né, e tento trazer aos senhores, né, a sensibilidade de que enquanto podemos, vivemos numa bolha, e essa bolha dos condomínios, essa bolha dos carros blindados, né, essa bolha das seguranças que como privilegiados temos a possibilidade de dispor, mas essa bolha estourou. Eu tenho uma filha mais velha que mora nos Estados Unidos e as férias, supostamente, ela devia vir passar comigo aqui. Hoje eu estou indo para lá, ficar uma semana com ela. E ela falou assim para mim: pai, eu não vou. Eu estou vendo o que está acontecendo aí, eu não vou. Eu vou falar o quê para uma adolescente que mora nos Estados Unidos e não tem preocupação em sair de casa, o tipo de carro que vai usar? E aí, essa é a provocação de qual é o nosso papel, né? Qual é o Rio de Janeiro que nós queremos para os nossos filhos? Qual é o Rio de Janeiro que nós queremos habitar enquanto cidadãos, né? Estamos falando aqui enquanto empresários, líderes de entidade, autoridades, né, públicas, mas qual é o Rio de Janeiro que nós queremos entregar? Qual é o Rio de Janeiro que nós queremos viver? Esse é o papel que eu gostaria de colocar a nossa entidade à disposição dos senhores para colaboração, né? A gente viu ideias aqui que foram surgindo, essas ideias surgidas, elas já foram debatidas, algumas sim, outras não, mas a gente precisa avançar nesse debate. Tivemos, né, no ano passado, 46 mil presos criminosos, e a população carcerária do Rio de Janeiro é de 44 mil. Onde foram parar esses 46 mil presos no ano passado? Precisamos discutir a construção de presídios, precisamos discutir a urbanização das comunidades para prestação de serviço, para que o Estado possa chegar lá dentro e a população de bem, que é 99% da população que habita aquele local, possa usufruir dos mesmos serviços, da mesma qualidade que nós usufruímos. Mas isso existem dois momentos. Existe o momento que é a formação da base, que nós precisamos trabalhar. Estava discutindo isso com a deputada Célia e com o nosso amigo Pedro Paulo, da LBV, que faz atividades sociais muito relevantes na construção de um ambiente futuro melhor com as crianças que lá estão. Mas a gente precisa fazer um trabalho corretivo hoje. Esse enxugar de gelo hoje precisa ser feito. Então eu queria encerrar minha fala agradecendo, desembargador, a oportunidade, colocando com sinceridade de coração e com humildade o setor produtivo e o Sindicarga à disposição dessa casa, para que debates e discussões possam acontecer de forma sistemática, de forma embasada, para que, utilizando a experiência, a sapiência dos senhores, né, a autoridade que os senhores têm, possamos juntos construir um Rio de Janeiro melhor para a nossa geração, porque hoje, graças a Deus, a tecnologia nos permite alongar, trazer longevidade, né? E a gente espera que a saúde possa nos permitir isso, se Deus assim também o fizer, mas que a gente possa deixar para aqueles que vêm após nós um Rio de Janeiro melhor. Então,
Muito obrigado pela oportunidade e estamos à disposição, desembargador, desembargadores, juízes e demais autoridades aqui presentes.